Fala aí, pessoal, mais uma aula de resumo do conteúdo de exames radiológicos especiais. Falaremos agora sobre o exame de urografia escritura. Beleza? Vamos prosseguir. Essa aula ainda vocês não tiveram nenhum conteúdo, exceto o conteúdo que eu enviei para vocês aí no PDF. Bom, aqui nós temos umas lindas imagens, né? Para entendermos que o sistema urinário é uma das 4 vias escrituras do corpo, que é anatomicamente constituído por 2 rins, 2 ureteres, ok? Bexiga e uretra, tá? E a sua fisiologia, parte fisiológica, nós temos aqui 3 funções também. A função homeostática, função escritora e função endócrina. A função homeopática, ela é responsável pela manutenção do volume e composição do líquido extracelular. Já a escritora, ela é responsável pela eliminação dos produtos finais do metabolismo celular. E a endócrina é responsável pela secreção e modulação metabólica de alguns hormônios. Não vamos detalhar, que o nosso objetivo aqui é mostrar um exame de urografia escritora. Vamos então. Bom, o exame urográfico apresenta indicações que justificam a solicitação médica. Tem que ter justificativa. Tais como, a gente pode ver massa abdominal ou pélvica, traumatismo renal, insuficiência renal, infecção do trato urinário. Mas esse exame ele é mais solicitado especificamente para ver litíase, isto é, cálculo renal. Então, um cálculozinho aqui, outro cálculozinho aqui. Então, esse realmente é o objetivo maior das indicações. Pode ser também, pessoal, contraindicado se o paciente apresentar desidratação e intolerância ao meio de contraste, tá? Sendo que a desidratação, evidentemente, quem tem que observar isso é o médico. Mas, se ele tiver algum tipo de alergia, principalmente a camarão, então esse paciente ele tem que passar pelo médico, tem que ter uma medicação. Aí quem vai indicar se vai fazer ou não é o médico. E aqui nós temos o contraste, né? Usado, que é o iodo. Bom, vamos lá para o descritivo do exame de urografia e escritura. Então, pessoal, nós podemos descrever ou conceituar o exame de urografia como um exame de representação, né, dos rins, ok? Dos ureteres, né, chamamos de pelve renal, tá? Dos ureteres, bexiga, uretra, não, tá? Uretra é outro exame. Então, a gente vai trabalhar no exame urográfico os rins, os ureteres, ok? E a bexiga. A uretra é outro exame que vamos falar posteriormente, ok? Então, o contraste que a gente usa é o iodo, tá? E esse exame ele é usado justamente, especificamente, para visualizar as vias urinárias. Ele também é conhecido como urografia intravenosa. Nós costumamos chamar mais mesmo de urografia escritura. Quais as vantagens e as desvantagens desse exame? Então, é importante a gente saber. Então, pessoal, como qualquer outro método de diagnóstico por imagem, especificamente quanto ao uso do contraste, nós temos vantagens e desvantagens, né? E isso é importante saber para que a nossa condução prática, né, seja bem direcionada. Então, como vantagem, temos uma avaliação de função renal, permitindo o estudo anatômico do sistema coletor, que inclui os rins, né, os ureteres e a bexiga. A gente consegue visualizar através do contraste, tá? Aqui nós temos, por exemplo, um rim cheio de contraste. Como desvantagem, né, a definição da imagem depende da função renal. Se a função estiver boa, a gente vai ter imagens
boas. Tá? Então, existe risco também de reação adversas ao contraste, também é uma desvantagem. Também não demonstra lesões no parênquima renal, né? Na bexiga, lesões mais extensas, inclusive elas poderão não ser visualizadas, justamente porque o exame ele é mais direcionado para cálculo renal. Então aqui nós temos aqui, por exemplo, a anatomia do rim. A gente não vê tudo isso aqui através do contraste. Então a gente vai ver o ureter, ou a uretra, perdão. Não, os ureteres, né? Uretra é outra coisa. E nós vamos ver o que? Os cálices renais cheios de contraste. Tá? Então, essa parte metabólica aqui, né, é mais complicado para a gente visualizar. Então, é uma das vantagens. Mas como o exame ele é feito praticamente quase que 100% para cálculo, então nós temos aqui uma vantagem ou vantagens que compensam ainda hoje realizar o exame de urografia e escritura. Bom, o preparo prévio para esse exame é importante devido à limpeza intestinal, que vai possibilitar uma melhor visualização no sistema escritor, sem sombras na região de interesse. Então, deve o paciente comparecer ao local do exame, normalmente em jejum. Então, a gente vai ter jejum absoluto de 8 a 10 horas antes do exame, faz parte do preparo. Ele tem que fazer uma limpeza intestinal por via oral, através de laxantes, normalmente são de 3 a 4 comprimidos de Dulcolax ou outro. Tá? Em caso de paciente alérgico, ele deve ser realizado uma pré-medicação 2 dias antes do exame, e aí é o médico que vai prescrever isso aí, tá? Que é o antihistamínico ou o corticoide via oral. Tá? Mas o objetivo, né, dessa limpeza intestinal é justamente isso aqui. Ó. Olha esse exame cheio de gases. Né? Aqui embaixo nós temos o rim, aqui nós temos ureteres, tá? E a bexiga. Imagina esse tanto de água. Agora olha essa imagem aqui. Essa imagem está bem limpa. Então esse paciente aqui ele fez um preparo. Então, o preparo intestinal é de suma importância, inclusive o jejum de 8 a 10 horas, né? Por conta do contraste, o paciente pode ter uma reação, vômito, então tem que estar em jejum. Bom, é indispensável uma boa via de acesso, né? Porque permite a reinjeção do meio de contraste, tá? Também para os casos de reações adversas, servindo assim de via de acesso para medicamentos. Eu, particularmente, né, eu sempre instalei um soro no paciente até terminar o exame. Se ele precisar de uma medicação, se ele precisar de mais contraste, ele vai precisar furar o paciente novamente. Então, o meio de contraste usado, a gente já sabe, é iodo. Normalmente, a gente tem uma dose habitual de 50 ml. Alguns serviços usam em torno de 1 ml por quilo de peso do paciente, isso vai variar. Em caso de insuficiência renal, pessoal, a dose ela tem que ser elevada. Tá? Também, assim como hidratação, ou um paciente grande, um paciente obeso, essa dose pode ser aumentada. Então, na metodologia, a gente pode observar que o exame ele deve ser iniciado primeiro com anamnese, tá? Conversando com o paciente, perguntando, né? As perguntas básicas podem ser sobre o preparo, como você fez o preparo, é interessante, tem algum tipo de alergia, especificamente frutos do mar, você come peixe, camarão. O exame deve ser bem explicado para o paciente. Tá? Então, essa é a primeira parte. Depois a gente vai realizar uma radiografia panorâmica do abdômen, que a gente chama radiografia piloto, né? Tá? Para a gente visualizar se tem gás, se tem fezes e também ver a técnica. Após isso, vem o acesso venoso, tá? Com instalação do soro para injeção do meio de contraste, depende do protocolo. E aí a gente vai fazer as sequências do exame conforme protocolo e inclusive com tempo cronometrado. Então vamos lá. Então nós temos aqui as tomadas radiográficas. Umas imagens fugiu daqui. Aqui desapareceram as imagens aqui. Entendi essa não. Aqui tinha uma imagem.
Aqui tinha outra imagem. Mas tudo bem, vamos lá. Então, pessoal, após a injeção do meio de contraste, as tomadas radiográficas deverão seguir o tempo cronometrado. Injetou o contraste, conta 5 minutos, tá? Após a injeção do contraste, realiza uma panorâmica do abdômen. Nesse tempo, o rim está começando a concentrar o contraste. Nós chamamos essa fase de nefrograma. Então, seria aqui, ó, nessa imagem que eu não sei como desapareceu, é uma imagem com 5 minutos. Tá? Após a realização da imagem de 5 minutos, em alguns serviços, usa-se a faixa de compressão. Então, ela é colocada assim que fizer a de 5 minutos. Então, aqui tem uma faixa, tá vendo? Um exemplo, coloca essa faixa. O objetivo dela é o paciente ficar em torno de 10 minutos para o contraste centralizar aqui no sistema renal. E aí depois a gente visualizar os ureteres. Tá? 5 minutos. Depois, com 10 minutos, realiza uma radiografia localizada dos rins, onde já estará concentrado todo o sistema coletor. Tá? Depois de 10 minutos, a gente vai fazer uma com 15 minutos. Na de 15 minutos, a gente vai retirar a faixa de compressão, tá? A faixa deve ser retirada, e imediatamente realizar uma radiografia panorâmica do abdômen, onde já é possível visualizar os rins, ureteres e a bexiga, iniciando o contraste. Tá? Que é essa imagem aqui, ó, com os rins cheios, os ureteres e a bexiga começando a encher. Então, após a de 15 minutos, a gente vai esperar mais 10 minutos e aos 25 minutos realizar outra panorâmica. O objetivo é visualizar o sistema renal contrastado. Ele estaria aqui, mas o vírus levou-se. Tá? E aí, após, a gente vai fazer uma radiografia com a bexiga cheia. Se a de 25 a bexiga já estiver cheia, você não precisa realizar essa aqui. O paciente vai lá no banheiro, faz xixi, volta, e aí a gente faz uma da bexiga vazia, que a gente chama de pós-miccional. Então, a gente tem 5 minutos, faixa de compressão, 10 minutos, tira a faixa de compressão, 15 minutos, 25 minutos, bexiga cheia, bexiga vazia, que chamamos de pós-miccional. Desapareceu aí, tá vendo aqui? Ó, apareceu. 5 minutos, faixa de compressão, 10 minutos localizado dos rins, 15 minutos, 25, bexiga cheia e bexiga vazia. Essa aí, pessoal, é as tomadas radiográficas do exame. Bom, considerações finais. É importante lembrar que, em caso de dilatação renal, deve observar o funcionamento dos rins, avaliando a necessidade de radiografias tardias. Por quê? Isso é devido a possíveis patologias. Então, o enchimento da bexiga também deve ser observado. Por exemplo, você está vendo aqui nessa imagem o rim direito, mas aqui você não está vendo o rim, você está vendo alguns pontinhos. A bexiga, um pouquinho de líquido, começando a encher. Essa aqui dá para ver bem melhor. Olha, esse rim aqui, ele está dilatado, olha. Então, isso aqui, no caso de você olhar, o paciente um rim apareceu e outro não, esse paciente vai precisar fazer radiografias tardias. Normalmente radiografias com 1 hora, 2 horas, 3 horas. Tem paciente que a gente faz até com 24 horas. A gente precisa ver isso aí. Bom, aqui eu coloquei justamente algumas imagens patológicas. Por exemplo, olha isso aqui. Ó. Isso aqui também ele está bem diferente. Então ele está bem dilatado. Então, falha de enchimento no terço médio do ureter direito. Então, temos uma falha aqui. Isso aqui é uma duplicidade incompleta do sistema renal. Tá? Pode acontecer o paciente ter como se ele tivesse 2 rins. E aqui nós temos cistos renais, ó. As bolinhas aqui, ó. Tudo é cisto renal. É apenas umas imagens patológicas para a gente visualizar. Então, resumindo o protocolo, pessoal, a gente tem isso aí. Ok? Abdômen simples, instala o soro, 5 minutos,
põe a faixa, 10 minutos, 15 minutos, 25 minutos, miccional e pós-miccional. Estar atento para isso aqui, ó. Em caso de dilatação renal, o exame continua em intervalos maiores para preenchimento dos rins. Então, pode haver casos em que seja necessário radiografar até 24 horas posterior à realização do exame. Isso aí no caso de dilatação renal. Você não consegue visualizar esse rim lá. Então, chegamos ao final. Espero que vocês possam complementar o conhecimento de vocês aí com os PDFs e apostila. E boa atividade para vocês. Até o próximo vídeo e um grande abraço. Fui!